Meu povo querido, pessoal, estamos na nossa penúltima aula. Nem acredito que está acabando aqui o nosso curso. Já estou ficando saudoso de estar todas as semanas aí com vocês, mas quero já lembrar que na semana que vem a gente faz a aula final de certificação aqui do nosso curso. Então deixa anotadinho aí que a nossa próxima aula vai ser ao vivo e vai ser necessária para vocês certificarem o curso. E na nossa aula de hoje, pessoal, eu vou trazer um presentão enorme para vocês, que é o seguinte: eu estou montando para o Photoflix um curso de como começar a trabalhar com uma câmera de entrada, indo em absolutamente todos os menus, todas as configurações da câmera, porque a gente já tinha isso no Photoflix, mas chegou a hora de atualizar. E eu utilizei uma câmera de entrada da Canon, mas fazendo sempre os paralelos aí com outras marcas. Inclusive dentro do Photoflix a gente vai fazer este mesmo curso também com outras câmeras, pessoal, e eu vou deixar de presente aí para vocês já a primeira aula desse curso, que é aulão, né? Vão ser aí quase 30 minutos de aula para vocês dominarem mais a câmera de vocês, para vocês se sentirem mais seguros. Aqui dentro do curso a gente viu bastante da técnica, mas eu senti falta de mostrar para vocês essa dinâmica aqui com a própria câmera. Então esse é o presente que eu trago aí para vocês que estão fazendo o curso, e para o pessoal do Photoflix a gente inaugura hoje mesmo. Se vocês entrarem na plataforma, o curso já está completíssimo lá dentro, em que a gente vai passando por todos os menus da câmera, explicando cada uma das funções, e vocês vão entender que não se trata, como eu explico na aula de hoje, da gente entender aqui funções de câmera, da gente entender aplicativo, mas sim entender aplicações, o que é foco, o que é um arquivo RAW, o que é um arquivo JPEG, o que são os diferentes modos de disparo da câmera, e tudo isso vocês podem aplicar na Canon de vocês ou em qualquer câmera que seja. Então, se vocês já quiserem depois dar continuidade a esse curso, é só ingressar no Photoflix, que o curso já está lá, a oferta vitalícia já está terminando também, pessoal. Bom, vamos lá para a aula, a gente se vê na semana que vem. Beijo aí para vocês, tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalmente, pessoal, fazer uma espécie de vídeo manual aqui de uma Canon de entrada. Quero agradecer muito a loja e locadora dos Mários, que nos emprestou a SL3 para fazer essa jornada com vocês aqui que estão começando dentro do Photoflix. Tem uma Canon de entrada, no caso aqui essa é uma SL3, mas vou dizer que tudo que a gente trouxer aqui vale para toda a linha T da Canon. Então, se você tem uma T3i, você vai se sentir ambientado aqui com menus e funções. Então, T3, T4, T5, T6, T7, T7i, T8, T8i, toda essa linha SL2, SL3, T100 da Canon. Se vocês entrarem também em ranges maiores, aí a gente vai pensar numa 70D, numa 80D, numa 90D, e até mesmo, por que não, aqui eu tenho do lado, também peguei com a loja dos Mários, uma R10, a linha R da Canon. Vocês vão ver que os menus da Canon, todos eles são muito parecidos. Isso acho que é uma coisa muito legal aqui dentro desse ecossistema da Canon, e é muito elogiado por todo mundo, que são justamente a facilidade que a gente tem de operar e de navegar pelos menus da Canon. Então eu apresento aqui para vocês a SL3, que inclusive é uma das nossas indicações de câmera de entrada, tanto para fotografia quanto para vídeo. Vou mostrando ela aqui para vocês. Em geral, ela tem uma pegada muito interessante, como é toda a linha Rebel da Canon. Se a gente compara, por exemplo, pessoal, com a nova R10, elas ficaram até bem parecidas, né? A gente coloca uma do ladinho da outra. Aqui, deixa eu só me ajustar aqui no vídeo. Mas olha, vou colocar elas aqui embaixo, acho que fica mais fácil da gente se organizar. Vocês vão ver aqui que ambas são bem parecidas aqui, tanto em termos de tamanho quanto em termos de peso. Há uma profundidade um pouquinho maior aqui na R10, mas a SL3 aqui da Canon cumpre muito bem esse papel de ergonomia que é tão elogiado aí nas câmeras da Canon, até mesmo nas suas linhas de entrada. Então,
Esses são modelos que são ótimos para todos vocês que estão começando aí. Começar com uma linha Rebel da Canon, eu acho que é uma ótima porta de entrada, como se vocês também quiserem começar com uma linha de entrada da Nikon, uma linha D3000 da Nikon, D5000, seria mais ou menos equivalente aqui em termos de equipamento em relação a essa linha aqui da Canon, tá? Hoje a gente vai fazer então esse tour aqui por essa câmera da Canon, para vocês irem se ambientando tanto com os botões quanto com os menus, e a gente já vai discutindo muitas coisas aqui da nossa técnica fotográfica. Essa é a beleza que a gente tem aqui, né? A gente não vai falar basicamente do equipamento, mas a gente vai falar do para que servem essas funções desse equipamento, porque uma coisa que vocês vão aprender aqui no Photoflix é que vale muito mais a gente aprender a aplicação do que o aplicativo. Então vai ser muito fácil vocês que, por exemplo, têm uma câmera da Nikon, vocês entenderem, olha, o tipo de medição funciona mais ou menos assim, eu preciso ajustar o meu formato de arquivo por isso ou por aquilo, e vocês procurarem aí na Nikon de vocês como vocês fazem tudo isso. Muito bem, então, pessoal, vamos começar dando uma olhadinha aqui na nossa câmera, e é muito interessante como a SL3 ela já traz aqui nos botões de menus funções muito mais reduzidas do que um modelo convencional aí da linha Rebel da Canon, que vai ter muito mais funções aqui nessa rodinha aqui de seleção de modos de câmera. Ela se aproxima muito mais de câmeras de linhas maiores, né? Nem vou chamar de linhas profissionais, porque absolutamente toda câmera que vocês usarem para fazer dinheiro com ela é uma câmera profissional. Mas o que acontece é o seguinte, à medida em que as linhas das câmeras, vocês vão pegando câmeras intermediárias, câmeras mais topo de linha, vocês vão ver que tem menos funções aqui, porque basicamente, pessoal, o que nós que estamos estudando fotografia vamos utilizar são os chamados 4 modos criativos da câmera, que são justamente o modo P, o modo TV ou S, se você for usuário Nikon, Canon, Fujifilm, o modo AV, que é a prioridade de abertura, modo A se você for usuário Nikon, Sony ou outras marcas, e o modo M, que vai ser modo M em todas as câmeras. Muito bem, eu vou começar falando um pouquinho a respeito desses 4 modos aqui, porque vocês que estão fazendo aqui o curso, vocês vão entender que a gente não vai cravar a nossa câmera em modo M, mas que a gente vai utilizar esses 4 modos criativos, porque são os modos utilizados por todos os profissionais, pessoal. Não existe só modo M na nossa câmera, porque o que acontece? A gente tem um modo A ou o modo AV, em que a gente define a nossa abertura da lente, ou seja, quando o que mais importa é eu dizer para a câmera se eu quero foco ou desfoque, é muito interessante que eu coloque no modo AV ou no modo A, porque a câmera vai fazer todas as minhas definições, por exemplo, de velocidade. Se eu quiser, eu posso inclusive colocar o meu ISO em automático e eu só me preocupo se eu quero foco ou desfoque. Se o que importa para vocês é a questão da velocidade da obturação, vocês podem trabalhar com o modo TV ou com o modo S, porque vocês podem definir e dizer ali para a câmera, olha câmera, eu só preciso de movimentos congelados ou de movimentos borrados. Vocês vão ver aqui dentro do curso como vocês fazem todos esses efeitos. E se em uma determinada situação, pessoal, especialmente se vocês têm muita luz, vocês não quiserem pensar muito na câmera, vocês simplesmente quiserem pensar ali em quem vocês estão fotografando, o modo P ele é uma grande opção, porque vocês não vão se preocupar com a parte de exposição, mas vocês vão ter acesso a tudo que a gente vai ver aqui agora, que são todas as outras configurações da câmera. Isso vai ser diferente, por exemplo, do modo A, que é o modo verdinho aqui, em que vocês não vão conseguir configurar nada, nem fazer configuração de foco na câmera de vocês. O modo P, ele nos permite não se envolver com a questão da exposição, mas ele nos dá todas as possibilidades do que a gente vai ver aqui. E daí a gente tem aqui, nesse modelo da Canon, 2 funções que eu vou abrir aqui o menu para que vocês deem uma olhadinha, tá? Antes, no entanto, eu vou mostrar para vocês como a gente tem aqui na nossa câmera esse menu aqui, que é o nosso menu padrão
aqui da Canon, tá? Porque as linhas Rebel, elas vêm com um menu guiado, que é justamente para facilitar quem está começando, mas eu recomendo muito que vocês não usem esse modo guiado, porque para usuários mais avançados, como vocês se tornarão aqui, vai ser mais fácil a gente ter aquele outro menu, porque os acessos eles vão estar mais fáceis. Então, guia de modo, a gente vai deixar ativado porque ele vai nos dar algumas explicações aqui que vão ser importantes nesse primeiro momento. Mas a exibição do menu, eu quero que vocês passem para um menu padrão, não para um menu com guia, tá? Então vocês vão vir aqui na SL3, a gente tem essa penúltima opção aqui verdinha, em que vocês vão botar tela de captura também sem guia, tela de captura padrão e exibição do menu padrão. E a partir disso, pessoal, toda vez que a gente entrar aqui na nossa tela de captura, as informações que a gente vai ter enquanto estivermos fotografando, vocês vão ter acesso a um menu como esse aqui, em que aqui em cima a gente tem as informações da captura, coisas que a gente tem que se preocupar em cada uma das cenas que a gente vai fotografar, e aqui embaixo são essas configurações que eu chamo as configurações prévias. Normalmente todas as câmeras são organizadas assim, elas têm um menu que mostra as funções durante a captura e as funções que a gente faz previamente. Essas funções aqui de baixo, pessoal, a gente pode encontrar em dois lugares também. Ó, no nosso primeiro menu da câmera, que é a câmerazinha, então vocês têm aqui, por exemplo, 6 abas de menu de captura, e a gente vai encontrar também, pessoal, esses menus aqui em atalhos nos botões da câmera. Então vejam só que interessante a gente já começar a pensar nessa lógica aqui, tá? No menu principal, a gente tem aqui, por exemplo, na SL3, 6 menus de captura, e aqui a gente vai ter as principais funções da câmera, o que a gente mais vai utilizar, não é à toa que é o primeiro menu da câmera, e por ser isso tão importante, a gente tem isso também aqui, aqui como atalhos, por exemplo, nessa câmera aqui que ela é touch, se eu aperto aqui no Qzinho, eu consigo já acessar todos esses atalhos aqui. Se não é uma câmera touch, por exemplo, as linhas Rebel T3i, por exemplo, vocês vão ter que navegar aqui pelo menu, vocês vão ter que apertar no botãozinho Q, como a gente aperta aqui, e fazer essa navegação aqui manual. A gente tem a opção touch, facilita um pouquinho a nossa vida e também para o sistema de focalização isso aqui é interessante. Mas a gente tem, então, atalhos aqui nessa tela que podem ser acessados facilmente, como a gente também tem atalhos aqui nos nossos botões. Então, por exemplo, se eu quero acessar o ISO, aqui na minha SL3 eu tenho um botão dedicado ao ISO que eu aperto aqui em cima e eu consigo fazer esse ajuste aqui de sensibilidade de ISO. Ou seja, o que for mais importante ali ao longo da captura e que a gente vai precisar manejar isso mais vezes, ou vai estar no nosso primeiro menu, ou vai estar nestes primeiros atalhos, ou em algum botão aqui específico da nossa câmera. Uma das diferenças, pessoal, por exemplo, que a gente tem em modelos mais caros, coloco aqui do lado a minha R10 e a gente entra aqui nos menus, vejam só uma diferença que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, 6 menus principais aqui na SL3 e a gente vai ter 10 páginas de menu aqui na R10. Isso é muito interessante, por exemplo, para quem já está mais avançado dentro da fotografia, pessoal, porque a gente vai ver que uma quantidade enorme de funções na câmera, especialmente para quem está começando, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, porque são funções mais específicas que vocês vão ter em funções que vão depender do nicho da fotografia que vocês vão escolher, que talvez vocês nem precisem nesse primeiro momento. Por essa razão, sempre que alguém me pergunta, César, que câmera eu começo, eu digo para vocês o seguinte: começa com a câmera que cabe no teu bolso, começa com o modelo de entrada, que vai ser mais fácil de utilizar, e você vai descobrir quais são as funções que estão te faltando, até para saber
qual vai ser a sua próxima câmera. Porque a SL3, por exemplo, pessoal, ela tem uma quantidade de menus muito interessante que nos fazem a gente rapidamente estar confortável com a câmera. Ao contrário, por exemplo, do sistema R, uma R10, que vai ter, por exemplo, vários modos de focalização, vários tipos de focalização, e que talvez no início da jornada de vocês trabalhar muito bem com um ponto central, pontual ali no sistema de focalização vai resolver todos os problemas que vocês têm. Por essa razão, isso que pareceria uma desvantagem da gente ter menos opções de menu aqui na SL3 pode acabar se tornando algo bem interessante para vocês que estão começando. Muito bem, então vamos começar, pessoal, dando uma olhadinha nos menus de pré-captura a partir dos atalhos que temos aqui embaixo, tá? Porque depois, quando a gente acessar o menu, vocês já vão saber, já vi esse atalho lá nessa tela principal, não preciso acessar o menu. Então, o primeiro desses atalhos aqui, pessoal, vai ser o estilo da foto, os chamados Picture Styles. Ou seja, é a forma como a nossa câmera vai processar os nossos arquivos JPEG. A gente pode ter arquivos JPEG que tenham mais cor, mais nitidez, mais saturação e tantas outras coisas que já podem vir diretamente gravadas no arquivo. É como se a gente pegasse o nosso arquivo RAW, levasse lá para o nosso Lightroom ou para outro software de edição e fizéssemos um primeiro tratamento. É justamente assim que eu começo lá no nosso curso de Lightroom, sugerindo que vocês comecem a tratar as fotos de vocês, talvez com algum tipo de perfil, e a gente vá ajustando esse perfil. Vocês já podem utilizar os perfis da câmera, que são os chamados estilos de foto. Então, por exemplo, aqui vocês já podem definir se, por exemplo, vocês estão fotografando paisagem, pessoal. É interessante que vocês já coloquem aqui na paisagem, porque vocês vão ter mais saturação, mais vivacidade de cores, mais contraste. Agora, se vocês estiverem fotografando um retrato, é interessante que esse tom de pele não seja tão saturado. Então, aqui vocês já podem ter esse atalho aqui. Da mesma forma, por exemplo, eu adoro o monocromático da Canon. Inclusive, eu personalizo esse monocromático. A gente tem uma opção de personalizar aqui, olha, fazendo alguns ajustes de contraste. Eu coloco o formato monocromático, que é o preto e branco, e eu coloco 2 pontinhos extras aqui de contraste nesse preto e branco, e esse é o meu preto e branco de como eu gosto de ter aqui na minha tela. Eu faço o clique e eu já vou ver este preto e branco na minha tela. Inclusive, se vocês fotografarem no modo Live View, que é apertando este botão aqui, em que vocês irão fotografar a partir da telinha, o Picture Style que vocês escolherem vai aparecer aqui, ou seja, se vocês escolheram preto e branco, vocês já vão fotografar em preto e branco, que é uma opção bem interessante para quem gosta desse estilo. Muito importante destacar aqui, pessoal, que essas opções que vocês escolherem aqui, elas vão ser registradas somente no arquivo JPEG da câmera de vocês. O arquivo RAW, ele é um arquivo cru, ele é um arquivo que quando vocês abrirem num software de edição, ele vai ser processado de uma maneira diferente. Mas uma dica que vocês vão encontrar no curso de Lightroom é que vocês podem pegar a partir do software, vocês podem escolher qual é a predefinição da câmera. Existem lá os perfis de cor, vocês podem dizer, olha, eu quero Lightroom que você processe esse arquivo RAW como o modo paisagem da minha Canon. E lá dentro do software, quando vocês apertarem o botão, vai ser como se vocês tivessem fotografado no modo paisagem, ainda que vocês não estejam. E essa é uma das grandes vantagens da gente fotografar em RAW. Já respondendo talvez uma dúvida aí de vocês que estão começando. César, eu fotografo em JPEG ou em RAW? Uma das grandes diferenças que vocês vão ter é o seguinte: vocês começam fotografando em JPEG, vocês escolhem um Picture Style, você só tem esse Picture Style, você só tem essa foto. Vocês fotografando em RAW, no software de edição, vocês podem escolher qual desses perfis vocês querem, qualquer um. Vocês podem colocar o monocromático, paisagem, o retrato, o neutro, o fiel, o que quer que seja, vocês podem fazer a escolha no processo de edição, que é a forma que eu recomendo que vocês façam. E daí, pessoal, vamos pular estes outros menus e vamos aqui para este último menu aqui, que se chama o
qualidade de imagem, porque eles estão intimamente ligados. Por exemplo, para vocês terem um arquivo RAW, olhem só, aqui na nossa SL3, ele diz que a gente vai mudar este primeiro menu aqui de cima na rodinha, tá? Então, olha só, aqui na rodinha eu estou mexendo aqui em cima e aqui no meu navegador eu mexo embaixo. Então, eu recomendo que vocês comecem fotografando com o arquivo RAW, até mesmo porque vocês estão fazendo um curso profissional e que vocês vão ir para a parte de edição, e com o arquivo RAW vocês vão ter muito mais informações e muito mais possibilidades. Mas se vocês já quiserem ter um JPEG pronto com o Picture Style que vocês escolheram, vocês podem, por exemplo, se esse JPEG é só para redes sociais, vocês podem colocar aqui na qualidade de imagem um JPEG S1, que ele vai ter um formato menor, ou seja, em termos de tamanho, de resolução, mas vai ser suficiente para as redes sociais, já com a máxima qualidade. Eu gosto muito de fotografar dessa forma, RAW mais arquivo JPEG pequeno, porque, por exemplo, estou fazendo um ensaio, estou fazendo um casamento, um evento, se eu preciso, pessoal, por exemplo, passar através do Wi-Fi da minha câmera uma foto para o cliente, eu já posso ter esse JPEG, que ele é pequeno, mas ele tem máxima qualidade. Então isso aqui é super interessante. César, quando eu não vou utilizar o arquivo RAW, por exemplo, eu vou configurar aqui na minha câmera que eu quero só um JPEG, César. Então, primeira recomendação que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês não quiserem o RAW, vocês coloquem o JPEG Large, ou seja, o JPEG maior, que além da máxima qualidade, ele vai ser o tamanho de arquivo maior. Para quem isso é interessante, pessoal? Se, por exemplo, assim, vocês já definiram a partir de um Picture Style, vocês já têm uma consciência maior ali do que vocês gostam e o que vocês não gostam. E, por exemplo, vocês precisarem de velocidade da câmera. Quem fotografa esportes, por exemplo, é muito interessante que vocês deixem a câmera somente em JPEG, porque vocês vão conseguir fazer muito mais disparos por segundo. Então, essa é uma situação específica que eu digo que vocês poderiam trabalhar somente com o JPEG. Porém, tomem cuidado, porque as limitações do JPEG, caso vocês errem a exposição, vão ser muito menores. Então, a minha recomendação é que vocês comecem fotografando em modo RAW. E se precisar, coloquem mais um JPEG pequeno aqui na câmera. O segundo menu aqui que a gente vai acessar, pessoal, é o White Balance. E eu vou recomendar que vocês comecem fotografando com balanço de branco automático, tá? O balanço de branco, ele é mais ou menos como a exposição, pessoal. Se a gente está em um ambiente controlado, com apenas uma tonalidade de luz, a gente pode simplesmente vir aqui e ajustar esse balanço de branco para a tonalidade de luz que a gente precisa. O que acontece, no entanto, se você fotografa ensaios em externa, se você fotografa eventos, você vai lidar com várias tonalidades de luz ao longo do processo fotográfico, e é mais interessante, especialmente no começo, que a gente deixe que a nossa câmera faça essa definição do White Balance, e se vocês fotografarem em RAW, vocês podem também no software de edição fazer depois essa alteração. Então deixem em AWB para vocês começarem. A gente tem aqui uma outra opção, pessoal, que é um bracketing de White Balance. O que isso significa? Significa que a gente pode pedir para a nossa câmera, por exemplo, fazer 3 fotos, cada uma com uma tonalidade diferente. Isso é interessante para quem fotografa em JPEG, mas eu diria que este é um recurso avançado, que quem normalmente vai fazer isso vai levar para a edição, nem vale a pena a gente se aprofundar nessa questão aqui. Deixem isso desativado, que simplesmente vai estar esse pontinho ali no meio e está tudo certo. A gente tem aqui uma outra opção, pessoal, que é o otimizador de iluminação automático. Isso aqui, pessoal, por exemplo, ele inclusive é desativado quando a gente está na exposição manual, porque o que ele faz é mais ou menos o que o nosso iPhone faz. Ele faz uma espécie de HDR processando dentro da câmera, em que ele vai recuperar sombras mais escuras ou altas luzes que estouram.
É bastante interessante se a gente não quiser pensar em nada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão começando aqui um curso de fotografia a sério, vocês vão entender o poder da alta luz e o poder da sombra. E é muito interessante que a gente trate isso depois do nosso arquivo RAW na edição. Por isso eu recomendaria também que vocês deixassem essa função aqui desativada. O modo de medição, pessoal, o mais interessante para a maioria das cenas, eu diria 90% das nossas cenas, é que a gente trabalhe com a medição matricial. O que vai fazer a medição matricial? Ela vai avaliar a quantidade de altas luzes que tem na nossa cena, de tons médios que tem na nossa cena e de sombras ao longo de todo o espaço do nosso sensor e vai fazer uma média dessas sombras e altas luzes para indicar para a câmera qual é a exposição que a câmera deve fazer na sua medição ali de fotômetro. Tudo isso é muito complicado para quem está começando. Por essa razão, eu nem vou entrar no tema aqui dos modos de medição agora e simplesmente vou dizer para vocês que trabalhem com este modo que vai nos resolver em 90% das nossas situações ali de luz e vocês vão aprender aqui dentro do curso, por exemplo, a visualizar o histograma e ver se vocês precisam um pouco mais de exposição ou menos. Além disso, aqui dentro do curso vocês vão entender também mais de fotometria, como é fotometrar o branco, como é fotometrar o preto, como é fotografar um cinza médio e vocês vão saber interpretar melhor as cenas de vocês para vocês não dependerem tanto dos modos de medição. Muito bem, meu povo, e agora a gente vai entrar em algo que para quem está começando é realmente uma das coisas mais importantes, que é entender a focalização e onde a gente faz esses ajustes aqui na câmera. Mas como para esse tema eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, eu vou finalizar essa nossa aula por aqui e a gente vê na nossa segunda aula aqui, navegando por uma câmera de entrada e conhecendo os recursos da câmera. Povo querido, espero que vocês tenham curtido essa aula aqui com a câmera, pessoal. Se vocês quiserem continuar essa jornada entendendo a câmera de vocês, o nosso Photoflix já está com esse curso completinho lá dentro. Novo curso do Photoflix aí para vocês. Aproveitem a oferta vitalícia e lembrem que terça-feira que vem a gente tem a nossa aula ao vivo para encerrar com chave de ouro tudo isso aqui que vimos, tá bom? Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau.